Galera, vamos colocar agora o Doutrinando no placar para ver se ele ganhou de goleada ou tomou uma cacetada? Rafael Cruz. Fala galera, beleza? Seguinte, a mídia tá falando aí muito do caso lá do Fabrício, que depositou, que é assessor do filho do Bolsonaro, que teve uma movimentação muito alta de dinheiro na conta dele, 1.200.000, depositou dinheiro na conta da mulher do Bolsonaro. Tem nego aí até falando que o Bolsonaro é corno, então é corrupto, tem que escolher. Mó sacanagem, piadinha, né? Mas tá rolando muitas pessoas falando, e aí o Doutrinando fez um vídeo falando que ele tá achando estranho a mídia dar tanto foco nesse caso, e ele vai justificar por quê. Mas a primeira coisa que a gente tem que falar é que é óbvio que a mídia dá foco no que dá clique, no que dá view, no que tá em alta. Então esse é um dos motivos de estar falando disso, né? Porque tá em alta, esse é um dos primeiros motivos. Mas uma coisa que o Doutrinando fala, que eu até concordo com ele, é que quem tem que se justificar agora é o próprio Fabrício. É ele que tem que se justificar, é ele que tem que dar satisfação do que aconteceu com as contas dele. Não é bem o Bolsonaro, porque o Bolsonaro já falou o que tinha a ver sobre os 24 mil reais que foram depositados na conta da mulher dele, que era 40 mil, que é o empréstimo. Eu até concordo com isso. Só que isso não acaba com a necessidade do Bolsonaro realmente se justificar e ser apurado e investigado sim. Sabe por quê? Porque ele é o principal contato, a família dele é o principal contato desse assessor com dinheiro público. Então, sim, a família dele tem que ser investigada, tem que ser analisada, sim. Isso é necessário. Depositaram dinheiro na conta do próprio Bolsonaro lá, da mulher do Bolsonaro, que foi segundo um empréstimo aí, que deveria ser declarado e não foi. Mas isso não é muito de se estranhar, né? Porque você vê, o Bolsonaro falou... Inclusive, Xará, conselho meu e eu faço. Eu sonego tudo que for possível. Se eu puder não pagar o negócio mais fiscal, eu não pago. Se o cara só nega tudo, por que você vai se surpreender de não declarar um empréstimo, né? Mas o que eu vejo aí, nossa, que foco maluco de divulgação contra o Bolsonaro, é sim de notícias relacionadas a isso, novidades sobre o caso, mas não é mais novidades sobre como é que tá andando. Por exemplo, eu vi que hoje o Ministério Público Federal enviou o caso para o Ministério Público do Rio de Janeiro. Não tem nada necessariamente a ver com o Bolsonaro, e vamos cutucar Bolsonaro, vamos pegar Bolsonaro, vamos apertar Bolsonaro. Não, tá divulgando coisas sobre esse assunto, principalmente porque isso dá clique, isso dá view. Então eu concordo em parte com o Doutrinando, mas foi uma bola quase na trave, mas foi para fora, ele errou sim. Então começa com um erro pro Doutrinando, 0 acertos. Em seguida, o Doutrinando começa a falar que o Bolsonaro aumentou a quantidade do valor do empréstimo, quando ele falou lá que foi 40 mil, não foi 24 mil. E isso já é um atestado de idoneidade, um atestado de inocência. Isso tá certo? Não sei. O Lilo Vlog falou desse caso também, até ele falou que um político esperto não falaria isso. Quando eu vi, eu ri tanto, que parece que ele tá chamando o Bolsonaro de burro, né? Mas sinceramente, pensa, são 40 mil reais num universo de 1.200.000, sabe? 40 mil não é nada. Então não eu tô falando que o Bolsonaro é culpado e tal, e tem graves indícios de que ele tá em rolo com esse valor de 1.200.000. Mas o fato dele falar que é 40 mil não tá isenta. Tá até mostrando um pouco sim de boa índole e tal, mas não tá falando, nossa, um atestado de que o cara já é bonzinho, o cara é inocente. Então daí o Doutrinando já estava com um erro. Agora são 2 erros e 0 acertos. Doutrinando, você vai tomar goleada. Em seguida, o Doutrinando fala que o que deveria ter em foco na mídia é o Conselho de Ética do Senado está na mão do PT e o esquema de corrupção do Lulinha. Mas eu fico pensando, qual a novidade? Qual é a novidade de esquema de corrupção do Lulinha? Realmente tem delações sobre ele. Aí o cara ganhou mais de 5 milhões em 10 anos de lucros de empresa. Coisa esquisita e tal, tem que investigar assim. Mas teve alguma novidade? Porque a mídia vai noticiar novidades. Se não teve novidade, por que ela vai trazer em foco? Por exemplo, o Doutrinando não fez vídeo sobre isso. Por quê? Porque não tem novidades, porque não está no Trends, porque não está em alta do YouTube. Sobre o Senado, o problema não é um cara do PT estar lá no Conselho de Ética. O problema seria se fosse um cara que tem corrupção. Tudo bem que PT e corrupção anda sempre lado a lado assim, só que não dá pra gente deduzir necessariamente que todo mundo que é do PT está envolvido em algum caso de corrupção. Então, isso não é necessariamente uma notícia para a mídia poder dar um focão. Então, essa justificativa do Doutrinando não está certa. Então, mais um erro para o Doutrinando, 3 erros e 0 acertos. Vai ser balaiado, Doutrinando. Agora, uma outra coisa que o Doutrinando fala que é complicado, ele fala assim que
o Moro vai substituir o presidente lá do COAF lá por uma outra pessoa. E por isso, será que isso não é retaliação porque o Moro está querendo substituir? E aí assim, sabe, como é que você não quer ser chamado de conspiracionista? Porque, pensa bem, se a mídia que está atacando o Bolsonaro, então quer dizer que a mídia tem uma ligação com o COAF e a justiça vai ter uma ligação com o COAF, com a mídia, e eles formam um grupo para atacar o Bolsonaro? É isso mesmo? Como você não quer ser chamado de conspiracionista nisso? Não tem absolutamente nada a ver uma divulgação maior de algum caso relacionado ao Bolsonaro na mídia com substituição de COAF. Então, olha só que teoria de conspiração maluca. Então, mais uma vez, Doutrinando Moro toma mais um erro, vai 4 erros e 0 acertos por Doutrinando. Daí, em seguida, o Doutrinando começa a falar que ele é contra o Joaquim Levy no governo. Ele fala que ele é contra o Mandetta lá no Ministério da Saúde, contra o Ministério do Meio Ambiente. E sabe o que eu tenho para falar sobre isso? É isso aí, ó. Sabe, pessoal, eu fico feliz de ver que tem um cara que tá apoiando o governo, mas que é um apoio crítico, mesmo que talvez passe pano às vezes, mas é um apoio crítico. Isso eu tenho que ressaltar que é bacana, assim, no vídeo do Doutrinando. Você vê que é legal porque ele tá criticando, sabe? Ele não tá falando que tudo que o Bolsonaro tá fazendo é certo. Inclusive, muitas pessoas que estão puxando o saco dele falando assim: Bolsonaro, sai do Acordo de Paris. Aí o Bolsonaro tá falando que vai sair. Aí o Bolsonaro fala que vai continuar. Como é que eles ficam? Continua apoiando, tá certo. Ele tava errado, ele tava errado antes, sabe? Então é legal um apoio que é crítico. Nisso eu gosto do apoio do Doutrinando. Então tá 4 erros pro Doutrinando, 1 acerto pelo apoio crítico que ele dá ao Bolsonaro. Para finalizar, Doutrinando começa a falar que essa é a única chance do Brasil dar certo. É a única chance que o Brasil tem para dar certo e tem muita gente torcendo contra essa única chance. É um absurdo isso. É um absurdo isso. Agora me responde, como que não pode falar que esse cara tá falando que o Bolsonaro é o salvador do Brasil? Porque se ele é a única chance, se o governo dele for mal, acabou o Brasil. Se o governo dele for mal, nós vamos entrar numa distopia, nós vamos entrar num futuro pós-apocalíptico, na verdade um futuro apocalíptico, sabe? Então como não falar que esse cara tá falando que o Bolsonaro é o salvador do Brasil, sabe? Parece que se o Bolsonaro, o governo dele der errado, acabou o mundo, acabou o Brasil. E isso está muito errado, sabe? Porque ainda que o Bolsonaro seja pego numa alguma coisa de corrupção, a gente pode ter outras chances do governo dar certo. Tem vários outros candidatos aí que estão apontando para mais liberalismo econômico, que tem valores conservadores, que é o que ele acha que vai salvar o Brasil. Então, sim, ele está exagerando e está criando quer dar um ar de perseguição total contra Bolsonaro e quer falar que ele é o salvador, sabe? Então, mais um erro para finalizar, para fechar a conta, dá 5 erros, 1 acerto, mais um caso aí de 5-1, que no vídeo do Mamãe Falei versus Libertários também deu 5-1. Então, esse placar tá ficando meio recorrente aqui, né? Coisa esquisita. Eu acho que depois disso aí, a serra lá da reforma da Casa do Doutrinando corta não só as coisas da reforma, mas corta o assunto dele. Ele fica meio zangado assim, e fecha o vídeo lá. E acabou o assunto por aí, sabe? Então, o que você achou disso aí? Concordou com o meu placar? Discorda? Comenta aí o que você acha, beleza? Deixe seu like, compartilhe o vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreve aí e ativa a notificação, beleza? Valeu, pessoal. Obrigado, um abraço. Até a próxima.